Homens e mulheres podem ter uma vida sexual mais livre e plena. Mas, ao optar pela vida religiosa, como uma pessoa vivencia a própria sexualidade? Algumas religiões preservam valores morais tradicionais e condenam o sexo apenas pelo prazer. Em alguns casos, o sacerdócio exige a renúncia da sexualidade para servir a Deus. Mas se o sexo é parte da natureza humana, por que ainda é cercado de tantas regras e tabus? É possível que um líder espiritual concilie de forma saudável a sexualidade com a vida religiosa? Os religiosos do budismo japonês, todos se casam. E como conciliam isso com a vida espiritual? Fazendo da sexualidade uma liturgia. Fazendo do relacionamento e do encontro amoroso um respeito. E acho que isto é como a sexualidade deveria ser encarada por qualquer pessoa. A sexualidade dos representantes religiosos é o assunto da série Sagrado. A vida sacerdotal exige que os religiosos abdiquem dos valores materiais e do prazer sexual para servir a Deus. Mas ainda que se consiga reprimir o desejo físico, como controlar o pensamento? Um religioso, homem ou mulher que se consagra a Deus vivendo o celibato, ele continua sendo homem ou sendo mulher, ele continua tendo desejo, mas tudo isso faz parte tudo isso compõe um todo maior que é a sua opção de vida, a direção que a sua vida toma. De tal maneira que a relação com Deus, a espiritualidade, o apostolado, a dedicação às pessoas passam a realizar a pessoa de modo que a abstinência sexual não se torne um peso insuportável. A maioria das religiões atribui um valor sagrado ao sexo e condena a prática apenas pelo prazer. Existe uma ética sexual? De que forma um representante religioso deve viver sua sexualidade? Com certeza existe uma ética construída de vários aspectos. Um aspecto que tem a ver com os desígnios da própria tradição, leituras que a tradição faz da questão da sexualidade, questões do próprio indivíduo que tem que ser sempre cuidadoso para que a sua disciplina, a sua ética não seja repressiva demais com na sua relação consigo mesmo, e também acolher um certo modus vivendi e um comportamento da comunidade onde a gente habita e convive. Algumas religiões estabelecem restrições em relação a comportamentos e orientações sexuais. Isto não faz com que muitos religiosos vivenciem a sexualidade de forma velada? Na perspectiva bíblica evangélica, as regras que valem para a vida sexual do pastor são as mesmas para os cristãos em geral. Não há, nesse caso, nenhuma distinção. Não há, nesse caso, por exemplo, a solicitação de celibato, da abstenção sexual para o exercício da vida pastoral, uma vez que, na visão bíblica, o sexo não é necessariamente uma coisa ruim. Entendemos, à luz da Bíblia, que o sexo ativamente exercido se deve dar no interior da vida conjugal, no interior do casamento. Algumas religiões entendem o sexo como um aspecto natural e importante da vida humana, livre de tabus ou preconceitos. Mas existem limites para a vivência sexual de uma pessoa que se dedica ao sacerdócio? No caso das religiões de matrizes africanas, não. Você não é impedido de casar, você não é impedido de construir família, você não é impedido de desenvolver uma vida sexual, de jeito nenhum. Então, você tem homossexuais, você tem lésbicas, e uma pessoa dessa pode ser escolhida por um orixá, por um inquis, por um vodum, sim. As doutrinas têm formas diferentes de lidar com as questões relacionadas ao sexo. E algumas religiões, ao preservar valores morais tradicionais,
impõem regras de comportamento que acreditam estar de acordo com planos divinos. De que maneira os representantes, guardiões dos costumes, vivenciam a sexualidade? Como qualquer outro muçulmano que seja coerente com os ensinamentos do Islã, ou seja, através do casamento, que para nós é a forma lícita de satisfação dos nossos desejos e prazeres sexuais. Através do estabelecimento dos laços matrimoniais, estaremos nos relacionando de forma responsável e valorizando e fortalecendo a estrutura familiar, que é extremamente importante no Islã. Mais do que a comunhão dos corpos, a experiência sexual como manifestação de afeto e amor é vista por muitas pessoas como um encontro de almas. Como o representante de uma doutrina deve conduzir a vida sexual para que esta não interfira no processo de desenvolvimento espiritual? O sexo é uma das mais nobres funções da criatura humana. É um dos atributos que divinizam o ser humano. Nascido e percebido no reino vegetal, caminha pelos níveis instintivos no reino animal. E no reino dos homens pode atingir a culminância de espiritualidade, mas pode também trafegar por níveis de barbárie que animalizam a criatura humana. Cabe aos líderes religiosos esse trabalho para que as criaturas recebam o apelo de utilizar o sexo na sua nobilíssima função para que cresçam na direção da luz. Algumas doutrinas religiosas consideram a reprodução o maior mandamento de Deus. E ao associarem o sexo à procriação, abençoam a vida sexual do casal unido pelo amor e pelo matrimônio. Um representante religioso que ainda não tenha constituído este laço matrimonial deve reservar-se à castidade? Muitas vezes a disciplina, a autodisciplina é parte, né, da relação com esse sacerdócio e que pede, muitas vezes, para que essa pessoa tenha uma contenção e saiba administrar como parte da sua própria espiritualidade, né, os seus desejos e seus impulsos. Ao serem ordenados na Igreja Católica, os religiosos são impedidos de casar e constituir uma família. Por que o catolicismo impõe o celibato e o voto de castidade para o exercício do sacerdócio? Jesus foi celibatário. Ele falou dos que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Por isso a igreja escolhe para o ministério sacerdotal pessoas que estejam dispostas a abrir mão do casamento e da vida sexual. Muitas religiões condenam as relações homoafetivas e por isso não admitem que homossexuais sejam ordenados ao ministério da fé. Mas de que forma a orientação sexual poderia afetar o relacionamento dessas pessoas com Deus? Todas as nossas escolhas devem ser regidas, se nós somos cristãos, por aquilo que orienta a palavra de Deus. E no caso das relações homoafetivas, a Bíblia é bastante clara e explícita a este respeito, não aceitando tais práticas, conquanto jamais condenando aqueles que as praticam. Essa distinção é muito importante de se fazer. Se uma pessoa, então, procura viver biblicamente, ela não tem espaço para desenvolver, e nem fala aqui de pastores ou não, a sua homoafetividade. Como uma doutrina que entende o instinto sexual como parte importante da natureza humana, lida com a diversidade sexual de seus adeptos? Lida de uma maneira muito tranquila, porque o candomblé não exclui, né, as pessoas por causa das opções sexuais que cada um tenha. Não é por aí. Então, eu acho que lida de uma forma muito tranquila, aceitando as pessoas, independente da opção sexual que ela tem. Independentemente da fé religiosa, o importante é que não apenas os religiosos, mas todos nós, homens e mulheres, possamos fazer nossas escolhas na vida de forma consciente e sincera, de acordo com os nossos sentimentos e desejos. Então, na próxima semana, a série Sagrado estará de volta para refletirmos sobre mais um tema importante do nosso dia a dia. Eu espero vocês, tá? Até lá!